Bem-vindos, queridos amigos! É muito bom te ver aqui mais uma vez para conferir o melhor do agronegócio. E olha, a gente caprichou no programa de hoje, viu? Duvida? Então veja o que a gente preparou para você! Cultivo de orquídeas traz beleza e lucro para o produtor. Cebolinha, a parceira ideal do cheiro verde. Dicas valiosas para criar abelhas sem ferrão. Tudo sobre o cultivo de abobrinha. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! As orquídeas embelezam qualquer ambiente. Lindas, elas têm uma legião de fãs e, é claro, consumidores também. Assim, quem se dedica ao cultivo dessas flores não tem do que reclamar. Cá entre nós, não precisa ser especialista em plantas para saber que as flores transformam qualquer ambiente. Hoje nós vamos conhecer a produção e a comercialização de orquídeas. Bora lá? Conhecida como orquídea borboleta, a Phalaenopsis se destaca por estar entre as espécies mais populares do mundo e pela maior durabilidade de suas flores. A cultura de Phalaenopsis ela é baseada em 3 fases. A primeira fase é a fase de crescimento, onde a planta fica a 27 graus e uma umidade mais ou menos de uns 70%. Depois dessa fase, ela vai para uma segunda fase que a gente fala fase de indução, onde a gente dá o choque térmico na planta e ela induz a haste floral. E na terceira fase é a fase de florada, onde a haste vai crescer e os botões vão se desenvolver até ficar maduro. Depois dessa fase a gente faz o tutoramento das plantas e essas plantas vão para o consumidor final. Tem um clima ideal que elas precisam? Cada fase é um clima diferente. Nessa primeira fase, a planta fica sempre a 27 graus e uma umidade mais ou menos de 70%, 75%. Na segunda fase, que é a fase da indução, ela fica já a 20, 21 graus. Ela sofre um choque térmico. E a terceira fase, ela fica mais ou menos a 24 graus. E com relação à luminosidade, elas precisam estar sempre nesse ambiente assim, luminosidade? Tá. Como o início, as plantas elas são mais sensíveis, nessa fase inicial, ela precisa de menos luz e mais umidade. E conforme a planta vai se desenvolvendo e crescendo, a gente vai rustificando ela mais, porque ela está mais capacitada e conforme mais luz, ela cresce mais. Falando em desenvolvimento, a gente precisa do quê? De nutrição para poder acontecer, né? Como que é feita a nutrição com relação à água e também à adubação? Hoje a gente faz toda a fertirrigação via microaspersão. A gente faz a adubação mais ou menos a cada 7 dias e conforme a planta vai crescendo mais, esse ciclo vai diminuindo, porque a planta vai crescendo mais e vai necessitando de mais adubo. A gente consegue ver aqui, essa partezinha branca é um sinal que foi adubada, né? Essa partezinha branca nada mais é do que um cálcio orgânico. O cálcio ele é um nutriente de difícil translocação. E o cálcio orgânico a planta acaba absorvendo melhor. É bom quando você consegue fazer um balanço entre adubo orgânico e adubo químico. Você estava comentando ali sobre as raízes que elas mostram quando está precisando de água, né? Tem que mostrar pra gente? Tem, isso é muito legal. Por exemplo, essa orquídea ela foi irrigada ontem. O Phalaenopsis, no caso, quando ela é irrigada, ela fica sempre totalmente verdinha. E conforme o tempo vai passando, essa raiz ela vai ficando branca. Aqui dá para ver, uma raiz fora do vaso, ela está bem branquinha. Então, quando todas essas raízes estiverem brancas, está na hora de irrigar de novo. E com relação a pragas e doenças, o que vocês fazem para poder estar evitando?
Hoje em dia, na cultura de Phalaenopsis, a gente faz tudo com controle biológico. Isso é muito legal, porque são pragas que comem pragas, mas pragas boas que eliminam as pragas ruins da planta. E é outro sinal que a gente tem também aqui através das teias, né? Isso. Aqui dá para ver já que é um ácaro, que ele come uma mosquinha, que é a mosca minadora, que ela vai, na verdade, comer a pontinha da raiz. O Phalaenopsis, ela se desenvolve por esses pontos de raiz, aqui dá para ver, ó. E se caso a orquídea, como que chama? A mosca, ela comer esse pontinho de raiz, ela vai ter que fazer uma outra raiz, ela vai crescer menos, ou mais devagar, né? Aqui a gente consegue ver uns copinhos que têm a função de combater as moscas, né? Isso. Aqui nada mais esse copinho, ela é uma armadilha, onde a mosquinha ela é atraída pela cor e nesse copinho tem uma cola e aí ela fica grudadinha. E por aqui que a gente controla a quantidade de moscas que tem na cultura. Se tiver muita mosca, a gente joga mais controle biológico. Se tem menos mosca, a gente joga menos controle biológico. E essas mosquinhas também têm preferência pela variedade, né? Isso. Como os seres humanos, toda planta também tem cheiro. Então tem variedades que são mais atrativas para mosquinha. Então a gente já sabe mais ou menos aonde a gente tem que olhar. E de quanto em quanto tempo vocês trocam esse copo? Esse copinho ele fica mais ou menos 4 meses. Trazidas de navio da Holanda até o Brasil, as mudas precisam estar no substrato adequado para se desenvolverem. Bom, nessa fase inicial que a gente viu a mudinha até a segunda fase, que é onde a gente está agora, muita coisa já aconteceu, né? Sim, a planta já se desenvolveu e ela já soltou novas raízes. Depois que ela, de umas 20 semanas, a gente está levando ela para uma segunda estufa, onde a gente tenta rustificar um pouco mais essa planta, trazer ela mais perto do ambiente do consumidor final, para que quando ela chegue na dona de casa, ela dure mais. Esse substrato aqui é diferente do que está aqui no vaso, né? Isso. Esse substrato do plug, ele é feito de fibra de coco e turfa. E o substrato do vaso nada mais do que fibra de coco com casca de pinos. Da primeira fase para a segunda, a gente já viu aí um aumento de raízes, né? Sim, nessa segunda fase, a planta ela já está bem mais desenvolvida e com folhas bem maiores. E o volume de raiz já é bem mais significativo. Como que a gente sabe que a planta está numa situação saudável? A gente consegue ver se uma orquídea está bem saudável, principalmente pela quantidade de raízes. Quanto mais pontos de crescimento ela tiver, mais saudável vai estar o Phalaenopsis. Você comentou também sobre o desenvolvimento estar sendo bem sucedido pela essa ondulação, né? Posso dizer assim, da folha? Isso, é pelo crescimento. Você consegue ver se uma orquídea está crescendo bem, que é pela essa ondulação das folhas. Significa que ela está crescendo um pouquinho mais rápido do que o normal. Significa que ela está crescendo muito bem. Aqui assim, né? Isso. Após o desenvolvimento de caule, raízes e folhas, a redução de temperatura é fundamental para a indução do florescimento. Depois da indução, que ela fica 8 semanas, o Phalaenopsis ela fica mais 8 semanas na florada até o primeiro botão ficar maduro. Depois que o primeiro botão fica maduro, a gente faz o toturamento dela e depois ela vem para essa fase aqui, que é a fase que o pessoal mais gosta, onde ela fica mais 2 ou 3 semanas até 50% dos botões estiverem abertos. Aí conforme cada cliente, tem cliente que gosta do produto mais aberto ou mais fechado, é que a gente manda o produto para o consumidor final. A gente repara que em todas as fases a gente tem um vaso que é transparente. Qual o motivo disso? O vaso transparente ele tem 2 motivos. Primeiro, para você ver a sanidade da planta, para você ver qual dia que você tem que irrigar ou não. E segundo, porque o Phalaenopsis, no caso, ele faz a fotossíntese pelas raízes também. Então ele ajuda no desenvolvimento da planta. Outra coisa que a gente pode reparar aqui que não tem, e nas outras etapas tinha, é a nebulização, né? Sim, o Phalaenopsis, todo o clima dele é controlado. A gente controla luz, temperatura e umidade. Na fase 2 que a gente estava lá, a gente viu a nebulização. No caso aqui na florada, não tem mais a nebulização. Só o clima que é mais tranquilo. Isso, aqui o clima é um pouco mais friozinho.
Dependendo da variedade e do manejo correto, a floração pode acontecer 3 vezes ao ano e chega a durar de 90 a 120 dias. Atualmente, quantas cores e quantas variedades vocês têm aqui? Tá, atualmente a gente tem em produção mais ou menos 100 variedades e a gente testa por ano de 30 a 40 variedades. Tem alguma época do ano que elas dão mais flores? Sim, o Phalaenopsis, a florada natural, ela acontece pós o inverno, que seria em outubro, novembro. É onde todos os Phalaenopsis passam pelo inverno e ele tem a florada natural. Presente no mercado desde 1978, a empresa segue se desenvolvendo e trazendo novidades para o consumidor. Eu comecei no ramo de flores fazem 30 anos e quem me puxou para esse ramo foi meu pai. Então você aprendeu tudo com ele? Sim, a gente desde os 16 anos eu já trabalhava na estufa, mas pouco a pouco eu fui gostando e aí vim trabalhar com a família. E vocês buscaram se especializar, fazer cursos? Sim, existem vários cursos aqui, tanto dentro da Ulambra, como hoje existe uma faculdade própria para o ramo de cultura intensiva. Como são feitas as vendas de vocês e como você enxerga a importância do cooperativismo? Todas as nossas vendas é feito via cooperativa Velin. Ela é um braço do produtor e é nela que a gente consegue fazer toda a comercialização das plantas. Todos os atacadistas se reúnem em um determinado local, um lugar único, e lá são feitas as vendas dos nossos produtos. Tem alguma época do ano que aumenta a demanda de produção, de compra? Sim, a maior demanda nossa hoje em dia é Dia das Mães e Dia dos Namorados, mas na primavera, por exemplo, agora, que mês que vem, também aumenta muito a demanda das orquídeas e das plantas do modo geral. E quais são as estratégias que vocês utilizam para poder agregar mais valor ao produto? Primeiro a gente produz um pouco em cima de uma determinada época do ano. No Dia das Mães a gente trabalha cores diferentes e a gente sempre tenta lançar novas variedades. Nesse caso, esse ano a gente está lançando a variedade Vegas. Ela é uma variedade que está sendo muito procurada para decoração, porque ela é uma variedade muito versátil e é uma cor única. Só vocês que têm? No caso da Vegas, a gente conseguiu exclusividade para produzir ela. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Carlos Silva, Cassiano Moreira, Alexandre Fernandes, Nazaré Carvalho, Rogério Marcos Bezerra, José Apolinário, Gera Santos, Ellison Maga, Luiz Saideira e Márcio Giacomo Befa. O Geraldo Júnior pediu uma reportagem sobre a criação de Cenepol no Mato Grosso do Sul. É uma raça que vem ganhando muita importância no cruzamento com o zebu. Gostamos da ideia, viu? O Francisco Viana, de Fortaleza, Ceará, disse que está ajudando a divulgar nosso programa nos grupos de WhatsApp. Valeu pela força! É muito importante esse apoio, viu? O Dalson Lima, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, pediu uma reportagem sobre o BRS Curumim. Dalson, a gente já fez, viu? E não faz muito tempo não. Dá uma olhada no nosso canal que você vai gostar. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Parceira fiel da salsinha em qualquer maço de tempero, a cebolinha é rústica, fácil de produzir e tem mercado certo. Também produzida em estufas, a cebolinha, no sistema de hidroponia, ganha maior tempo de produção nas mãos dos agricultores. Hoje em dia, como várias culturas, dona de casa aí,
está cada vez mais assim, mais exigente, querendo um produto mais saudável, um produto mais limpo, né? E para isso a gente desenvolve materiais que traz aí uma coloração, né, de folha mais escura, um perfilhamento aqui de folha. Aqui está um pouquinho nova ainda, mas você nota que tem um bom rendimento. Isso aqui, quando estiver no ponto de colheita, vai dar um bom rendimento de massa para o produtor, né? E também, por estar sendo cultivado na hidroponia, é um produto que vai chegar muito mais limpo. A dona de casa vai ter muito mais facilidade de consumir. Muitas vezes ela não tem nem a preocupação de higienizar, ela já vai direto cortando, né? Então isso que é a vantagem de um material nobre dentro de uma hidroponia. E quais são os cuidados que o produtor precisa ter para ter uma boa produção? Se a gente falar de hidroponia, o principal cuidado dele é escolher a variedade certa, né? Como ele tem, né, um cultivo dentro, vou falar assim, de um alto investimento de tecnologia, que tem uma estrutura de estufa, tem uma estrutura, né, vamos falar de bancada, de perfil, então vale a pena ele escolher materiais mais nobres, materiais que têm aí qualidade de folha, qualidade de raiz, materiais que aguentam mais doença, que tem a parede da folha mais grossa. Isso faz com que aquelas épocas de oscilações de temperatura não entre doença, ou não quebra também muito fácil, né? Porque não adianta ele ter uma estrutura dessa e comprar um material muito antigo, muito convencional, que ele não vai conseguir entregar um produto diferenciado. Tem alguma necessidade maior de estar em uma região específica ou a hidroponia aceita qualquer região? Hidroponia facilita nesse sentido, né? Produtores hoje conseguem produzir aí nos 4 cantos do Brasil aí através de hidroponia, né? Regiões mais frias, ela consegue controlar a temperatura para ficar um pouco mais amena. Vamos pegar em regiões, né, vamos falar do Nordeste, que lá a temperatura é mais quente, né? Então ele consegue controlar também a temperatura para ficar um pouquinho mais fresco. E quem é que vai até o produtor atrás desse produto, procurar a cebolinha? A cebolinha hoje ela tem um mercado gigantesco, né? Cebolinha, vamos falar assim, toda dona de casa, vamos falar, desde que a gente era criança, a gente sempre viu a mãe da gente colocar uma cebolinha numa salada, vai fazer uma sopa, tem cebolinha, né? Em tudo. Então hoje, um produtor que produz produto aí de cinturão verde, que produz maçarias, ele atende sacolão, consome cebolinha, ele atende supermercado, ele atende feirante, tem muitos deles já meio especializado para atender direto um chefe de cozinha. E vamos falar em todo esse leque aí, a cebolinha vai estar presente. E falando em custo-benefício, qual o tamanho do investimento que o produtor precisa ter para poder plantar nesse sistema? O produtor, quando ele constrói aí uma estrutura, uma hidroponia, ele está pensando em várias culturas, né? Ele pensa no alface, ele pensa numa rúcula, ele pensa no espinafre, né? Ele pensa também em ervas, né? E a cebolinha vai ser um produto que ele vai agregar dentro daquele portfólio que ele vai produzir, né? Então, se o produtor construir uma hidroponia, já vai estar preparado para colocar a cebolinha ali, que não vai precisar ter um investimento acima por causa da cebolinha. Ela vai se enquadrar naquela estrutura dele. A meliponicultura vem crescendo muito no país. A criação de abelhas sem ferrão, como a jataí, por exemplo, além de terem um manejo mais facilitado, garantem um mel de qualidade superior. Mais de 250 espécies de abelhas sem ferrão estão espalhadas pelo Brasil, ajudando a manter a biodiversidade, além, claro, de produzir mel. Mas para que a criação dê certo, é preciso seguir alguns passos importantes. Uma especialista no assunto dá dicas preciosas para os produtores. E a primeira delas é sobre as ferramentas necessárias para realizar este trabalho, como, por exemplo, o formão, a espátula e uma faca comum, daquelas de cozinha. Nós temos que construir um sugador de insetos.
Isso aqui é basicamente feito com copinho de requeijão. Qualquer copinho que seja firme, né, de plástico firme, é interessante. A gente fura com um prego quente a tampinha, 2 furos, né? E nós vamos ter então comprar essas mangueirinhas de silicone que sejam mais ou menos flexíveis, mas não tão moles, né? E o diâmetro é importante que seja de acordo com o tamanho da abelha, não pode ser muito grande e nem muito pequeno. E aí nós colocamos aqui as 2 mangueiras, né? Uma delas vai ficar livre e a outra vai ter que ter então uma redinha presa com um arame ou fita crepe, para que a gente, na hora de sugar as abelhas, não sugue as abelhas. Então isso é uma coisa bem artesanal, bem simples e fácil de fazer. As caixas são peças-chave na criação. É preciso prestar atenção em alguns pontos, como escolher bem o tipo de madeira e manter sua espessura entre 1,5 cm e 2 cm, dando estabilidade térmica para as abelhas. Existem vários tipos de caixa para abelhas sem ferrão e uma coisa que é comum a todas elas é que precisa ser madeira boa, ou seja, uma madeira de qualidade que vá ter uma durabilidade. E uma coisa importante também é que seja madeira seca, porque se nós utilizarmos madeira que ainda é verde, ela pode empenar e estragar. Então isso vai ter um problema, porque a gente vai ter que trocar os ninhos das abelhas frequentemente. Isso não é adequado para a manutenção das caixas, para a manutenção das abelhas, das colônias. Então nós temos vários tipos, eu vou mostrar alguns tipos aqui, né? Esse é um modelo chamado modelo baiano, que é um retângulo, tem uma tampa, né? E aqui o interior da caixa, né? Que dá para ver então que é uma caixa bem simples, unida com cola atóxica ou então com pregos, né? Bem simples de construir, muitas vezes pessoas que têm habilidade com marcenaria constroem isso facilmente. É importante não deixar frestas muito grandes, porque isso aqui pode facilitar a entrada de inimigos naturais, como por exemplo formigas. Então esse é um modelo, né? O modelo baiano, que é bastante simples. Existem outros que são caixinhas quadradas, né? Com uma base, que isso aqui é chamado de melgueira, né? Onde as abelhas vão construir os potes de mel e aqui embaixo vai ficar o favo de cria. Dependendo da quantidade, né, de potes, pode-se colocar mais uma outra melgueira. E aí a tampa. Um outro tipo de caixa quadrada bastante simples é esse aqui, né? Que é então para pendurar em alpendres e locais assim que as pessoas gostam de manter. Mas um cuidado que se tem que ter é que na hora de retirar, né, a caixa se precisa sempre manter na mesma posição para não haver aquele problema, o estrago, né, das células de cria, né, das larvas ou dos ovinhos no momento de virar o favo. Essa é uma caixa intermediária, né, não é nem longa como aquela outra, mas também é modelo baiano, né? Tem uma alteração no tamanho, mas é mais ou menos o mesmo tipo de caixa. E nós temos aqui uma adaptação do modelo ímpar, que é basicamente um quadrado, né? Essa parte aqui, que é a melgueira, que aqui as abelhas vão colocar então os potes de alimento e por aqui vai crescendo então o favo de cria. E a tampa. O tamanho da abelha e do ninho ajudam o produtor a decidir qual tipo de caixa utilizar no criatório. Então, abelhas grandes, que têm um corpo grande, que têm potes de alimento grandes, precisam de caixas grandes. Abelhas pequenas, que têm ninhos pequenos e potes de alimento pequenos, precisam de caixas pequenas. Então, isso é um fator que vai definir o tipo de caixa que ele pode utilizar. E uma coisa importante também é o orifício, né? O orifício de entrada. Ele precisa também ser adequado ao tamanho da abelha.
Abelhas muito pequenas em caixas que têm orifícios muito grandes costumam fechar isso com resina para adequar o tamanho do orifício, né, disponível para a entrada das abelhas ao tamanho delas, ao fluxo de abelhas que vai entrar e sair da caixa. Então isso são detalhes importantes, né, que devem guiar o produtor na hora da escolha das caixas no seu criatório. A coleta do mel é outra etapa da criação e para realizá-la é preciso ter algumas ferramentas que variam de acordo com a quantidade de abelhas que o produtor possui. Se ele tiver poucas colônias, ele pode utilizar seringas, né, para a coleta higiênica do mel. E aí o tamanho da seringa também vai variar em função do tamanho do pote de alimento da abelha, né? Aqui a gente tem uma seringa de 60 para abelhas grandes, né? E a gente coloca aqui uma canulazinha dessas de material hospitalar mesmo, né? Para facilitar a coleta de mel. Vamos supor que esse seja então um pote de mel, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter é não encostar no fundo, né? Para pegar cerume. Então a gente vai ter que ir até um ponto, né? Coletar, sugando, né? E armazenar esse mel num recipiente adequado. Também previamente higienizado, pode ser de vidro com tampa, ou então ele pode ser de plástico específico para alimentos, né? Então plásticos atóxicos e livres de contaminantes, específico para alimento. Se o produtor tiver uma quantidade maior de colônias, né, uma grande quantidade, vai facilitar muito esse equipamento aqui, que é um sugador de saliva de dentista mesmo, né? Ele custa ao redor de 200, 300 reais, né? E pode ser muito útil, mas ele precisa de energia, né, para funcionar. Então, a mesma coisa, o mesmo cuidado, vamos supor que esse seja o pote, o mesmo cuidado tem que ser tomado. Encostar até próximo ao fundo, mas sem tocar o cerume. A conservação desse mel tem métodos um pouco diferentes do tradicional. Isso acontece porque ele geralmente tem maior quantidade de água e menor quantidade de açúcar. O primeiro deles seria a conservação na geladeira. A geladeira, que tem uma temperatura de mais ou menos 8 graus, não o congelador, né? A geladeira, mais ou menos entre 4 e 8 graus, ele vai ser conservado durante algum tempo, né? Porque vai impedir, se houver algum tipo de contaminação por bactérias, ele vai impedir que essas bactérias se proliferem. Mas ele não retira as bactérias já previamente existentes. Mas se o mel for produzido segundo as boas práticas, né, que nós mostramos, ele vai ter uma quantidade mínima ou talvez nenhuma bactéria que sirva de contaminação para esse mel. Então, o primeiro método, como eu disse, é a conservação na geladeira, em pote fechado, né, hermeticamente fechado. E se houver qualquer tipo de alteração no odor ou na aparência, com espuma e tal, ele não deve ser consumido, porque aí ele pode estar passando por um processo de fermentação. Um outro método que a gente recomenda é a desumidificação do mel. Então, a retirada de água, a desidratação desse mel, que, como eu disse, costuma ser mais aquoso. Então, como é que a gente faz? A gente coloca em recipientes abertos, né, o mel. Podem ser recipientes maiores, quadrados ou retangulares, e aí abertos, né, que a gente vai ter a superfície do mel exposta. Vai ter que ser feito numa sala fechada e utilizado um equipamento como esse, porque o mel também pode absorver a umidade do ar. Então esse é um desumidificador que retira a umidade do ar e retira também a umidade contida no mel. Então ele é ligado na tomada, né? E ele tem um recipiente aqui atrás que vai recolher então e armazenar a água retirada do ambiente e consequentemente do mel que está exposto. Um outro método é a maturação do mel, que é utilizado muitas vezes em regiões quilombolas do Maranhão. Então ele consiste em pegar esse mel, colocar num recipiente fechado e observar, ele é deixado em temperatura ambiente, observar até que não haja nenhum tipo de formação de espuma. Quando não há mais nenhum tipo de formação de espuma, ele está pronto para ser consumido.
A alimentação suplementar é outra ferramenta que o meliponicultor pode utilizar para garantir o bem-estar da colônia. Mas isso só acontece em determinadas situações, como por exemplo, se a colônia está muito fraca, ou então na ausência de pólen e néctar nas flores durante a entre-safra. Existem dois tipos de alimento suplementar, o alimento energético e o alimento proteico. O alimento energético é feito à base de xarope de água e açúcar. O xarope de água e açúcar existem basicamente dois tipos. Então, o xarope de água e açúcar comum, né, que é feito basicamente com açúcar cristal e água, na proporção em geral de 1:1, e o açúcar e o xarope de água e açúcar invertido, que é feito com adição de limão. E o xarope é basicamente constituído de sacarose, que é um açúcar de cadeia longa, que em geral é mais difícil para as abelhas ingerirem. Por isso que a gente costuma adicionar então um ácido, que é o ácido cítrico, né, ácido limão, para quebrar essa cadeia longa em cadeias menores, glicose e frutose. Com isso, então, a gente facilita, digamos, a digestão do xarope pelas abelhas. Durante a alimentação suplementar, o produtor não poderá coletar o mel, para não causar adulteração involuntariamente. O mel é basicamente o néctar que as abelhas extraem das flores desidratado. E ele é constituído basicamente de dois tipos de açúcar, a glicose e a frutose. Não existe, ou praticamente nada, ou muito pouco sacarose presente nesse mel. E o xarope é basicamente constituído de sacarose, né? Ou então de glicose e frutose, quando a gente usa o limão para quebrar o açúcar de cadeia longa. Então existe um consenso, né, de que se o produtor está utilizando a alimentação suplementar, ele só vai poder coletar esse mel depois de 30 a 40 dias, quando a gente supõe que as abelhas já consumiram esse mel, né, esse xarope, e aí o mel que vai ser produzido a partir dali não vai ter então a sacarose adicionada, né? Eu vou começar com a parte mais simples. Começar com, a gente chama de xarope, que é o comum, o xarope mais comum. A gente vai pegar uma medida de açúcar para uma medida de água. Então vou começar primeiro com uma água, tá certo? Eu vou colocar aqui 250 ml de água. 250 ml de água. E vou colocar a mesma medida para açúcar, certo? De açúcar. A mesma medida. Muito simples. Despeja na panela. Agora, antes de acender o fogo, tenta dissolver o máximo que você puder, antes de ligar, tá certo? Já começou a ferver, aqui já está fervendo. E qual é o ponto desse xarope? Lembrando que não pode deixar fervendo demais, porque após ele esfriar, ele vai virar, fica assim uma coisa pegajosa. E as abelhas não vão consumir, não vai consumir de forma nenhuma. Então aqui já dissolveu o açúcar, então aqui eu já posso tirar, desligar o fogo e posso tirar do fogo. Pronto. Aqui está pronto o xarope, tá? Poderá ser guardado por pouco tempo na geladeira, não é para você guardar um mês, 2 meses, não. Você pode não consumir tudo, guardou friozinho na geladeira. Aí você pode olhar, sempre quando for usar, se ele tiver uns 2, 3 dias, 4 dias, uma semana na geladeira, sempre você vê o cheiro, porque vai estar um cheiro, praticamente um cheiro da cana. Tá? Se esse xarope tiver com cheiro de cana, não tiver com assim um cheiro de azedo, você pode usar tranquilo nas colônias. Se caso tiver alguma escumando, algum tipo de fungo, você já descarta esse e faz outro, ok? Mas aqui é falando do ponto, está preparado. Outra parte interessante do xarope, se você então já usa pouco, talvez não usou muito, colocou na geladeira, então antes de você usar novamente, trazer para as colônias consumir, ou deixa um período, tira bem antes da geladeira para
ele ficar numa temperatura ambiente, ou então você usa um banho-maria para dar uma esquentadinha, um pouquinho, para que fique em temperatura ambiente se você tiver com pressa. Mas o melhor é chegar cedo e tirar da geladeira. Não pode colocar nem quente para as abelhas consumirem e também não pode colocar frio, gelado, para as abelhas consumirem. Já na suplementação proteica, o criador vai preparar um alimento à base de pólen, que hoje não tem sido a opção mais viável, seja financeiramente ou então na disponibilidade em lojas e mercados. A abelha sem ferrão, ela é um pouquinho diferente da Apis, né? Da abelha italiana, tá? Então aqui é um pólen coletado por elas. Para a gente tornar isso palatável para a questão da abelha sem ferrão, eu vou então fazer uma mistura, tá? Foi triturado, aqui está o pólen triturado. Eu vou despejar uma pequena quantidade. E agora o cuidado que você tem que ter é na hora de acrescentar. Lembra daquele xarope? O xarope que foi feito. Eu vou acrescentar um pouco no pólen. Lembrando, se você exagerar na quantidade, ela não vai consumir. Se você botar menos, ela não vai consumir, tá? Então aqui é o segredo para você fazer essa alimentação para ela e ela vir a consumir. Vai colocando aos poucos até você perceber que gerou uma massa de pão, uma massa que faz os bolinhos que você então possa colocar nas colônias e ela vir a consumir, tá ok? Então, os alimentos estão preparados, né? O produtor precisa observar então a frequência com que ele vai fazer isso e as quantidades. As quantidades, né, vai depender também do tamanho da colônia e do tipo de abelha. Algumas abelhas maiores vão consumir mais, obviamente. Então ele pode colocar, isso aqui é uma tampinha de garrafa PET, né? Pode colocar 1 ou 2 por colônia e 1 ou 2 desses aqui também, dependendo do tamanho da colônia. A frequência vai ser semanalmente ou quinzenalmente, também dependendo da necessidade. Se acaso as abelhas não consumirem, ele deve retirar e fazer uma nova tentativa, mudando, por exemplo, a concentração do xarope, ou então alterando com outro tipo de pólen. Mas se ainda assim as abelhas não consumirem, isso significa que elas ou não estão precisando ou recusaram aquele alimento que foi fornecido. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. A abobrinha é um produto muito consumido no mundo e aqui no nosso país tem lugar de destaque na dieta das pessoas. Seu cultivo não é complicado e pode ser uma boa opção de negócio para o produtor. Refogada, recheada e até na pizza. A abobrinha é presença certa no nosso prato. Como todas as cucurbitáceas, ela se desenvolve melhor nos períodos mais quentes do ano. A época ideal de plantio de qualquer cucurbitácea, a gente tenta cultivar essas culturas em épocas mais quentes, né? Por quê? Porque qualquer cucurbitácea ela sente muito a questão do frio. Então as melhores épocas de plantio são as épocas mais quentes do ano, né? Vamos aí falando de janeiro até maio e depois de final de agosto até dezembro, mais ou menos. Embora não seja uma cultura muito exigente, o produtor deve estar atento às necessidades hídricas da lavoura e oferecer um solo de qualidade para seu pleno crescimento. Tem que mexer o solo, deixar ele bem aerado para que a raiz possa se aprofundar e conseguir extrair o máximo de quantidade possível de nutriente do solo, né? O espaçamento varia aí de 50 centímetros até 70, 80 centímetros. Se você for cultivar numa época um pouco mais fria, dá para você adensar mais. Se você for cultivar
mais nas épocas chuvosas, dá para você espaçar mais, então é variável isso aí. Na cultura, você vai evitar a competição por nutriente, então é muito importante você fazer o controle da planta daninha, você fazer uma boa adubação para que você tenha uma planta, né, um abobral, na verdade, que a gente fala, sadio, né, com vigor, com uma boa sanidade de planta, então a adubação hoje é primordial. Hoje a gente tem vários sistemas de irrigação, falando-se a nível Brasil, né, a nível nacional. A gente tem gotejo, como a gente tem aqui, né? Então é uma fita que você estica na linha da abóbora e aquela fita, a cada 20, 30 centímetros, ela tem um furo que aí ela goteja a água durante o período, 1 hora, 2 horas, depende do produtor, então ele vai esticar essa fita e vai deixar gotejando. Tem outras regiões do Brasil que eles fazem por aspersão, então a água vem por cima, né? Ao invés de só molhar a faixa da raiz ou só o solo, a aspersão ela vai molhar em modo geral, na área total, né? O processo de polinização é fundamental para o sucesso da cultura, fazendo com que as abelhas se tornem uma de suas melhores parceiras. A gente depende das abelhinhas, né, para poder fazer a polinização da abobrinha. Então, é muito importante que o produtor não utilize inseticidas que vai agredir ela, ou que ele coloque caixas de abelha em volta do abobral, para que ela possa fazer a função dela, que é polinizar. Mas a abobrinha tem seus inimigos, e a vigilância deve ser grande para evitar a entrada de pragas e doenças. A abobrinha hoje, eu posso dizer que o maior problema, né, é vírus. E o vírus na abobrinha, em qualquer outra cucurbitaceae, é transmitido através de vetores. E quem são esses vetores? Na maioria deles são tripes e pulgões. Então é muito interessante o produtor ter o manejo certo para esse tipo de inseto. Mas hoje a gente conta, né, com materiais, com híbridos, com resistência a vírus. Assim como a Flora, que você está acompanhando aqui, é um material que a gente conseguiu introduzir a questão da resistência a vírus na planta. Então é um conforto maior para o produtor na questão de manejo com o vírus, entendeu? Por ser um produto frágil, a abobrinha merece cuidado e uma certa delicadeza na hora da colheita. A abobrinha é um fruto sensível, então eu acho que a partir do momento que você colhe, o interessante é você fazer uma boa colheita com o maior cuidado possível para colocar na caixa, encaixar e levar para o seu consumidor final. Então nesse processo todo, quanto mais cuidado você tiver, melhor é, porque realmente ela é um fruto sensível, tem muita água, então ela marca fácil. Do semeio até o início da colheita, gira em torno de 40 a 45 dias para você começar a colher os primeiros frutos. É uma cultura que não é muito cara para se produzir, né? Então, assim, vamos falar aí em torno dos seus... Vou chutar mais ou menos, mas creio aí... A gente fala muito não em hectare, mas a gente fala em plantas, né? Então a gente faz o cálculo por 1000 plantas. Vamos chutar aí de 3 a 4 mil reais aí para cada 1000 plantas. Entre adubação, o manejo com fungicida, com inseticida e até mesmo a colheita. Qual seria a média de colheita, assim? Varia muito de região para região e de época para época, né? Vamos falar de verão, que é mais favorável para a produção. Parte de 180, 200 caixas por 1000 plantas, até 400, 500 caixas por 1000 plantas. Isso vai variar muito de região e também de clima, condição da lavoura, isso tudo influencia bastante. Mas poder produtivo tem bastante. E terminamos aqui mais um programa. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!